Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu estou fazendo alguns vídeos de lamentações sobre as abominações que acontecem hoje dentro da igreja. Se você quiser estudar um pouquinho e ver quais são essas abominações, como entender as abominações que os profetas receberam, as revelações do coração de Deus, as repreensões do coração de Deus, como entender essas abominações ao longo também da história da humanidade, aí é só dar uma clicada no meu canal que tem todos os vídeos lá. Vou continuar falando sobre as abominações. Eu parei comentando sobre que Deus falou ao coração de Jeremias que todos iam entender claramente os seus juízos diante das abominações que acontecem dentro da igreja. Todos iam compreender claramente. Deus fala assim: vocês vão entender a minha ira no final dos dias. No final dos dias, vocês vão entender a minha ira e o meu juízo. Então, a gente estudando, a gente vai entender por que Deus falou assim. Quando eu comentei sobre as meretrizes, e aí eu falei que tem um desfecho em Apocalipse, se a gente for estudando o que acontece nas profecias, a gente vê que o juízo é o mesmo juízo que ele fala lá da grande prostituta lá em Apocalipse. Então, quando a gente estuda toda a Bíblia e a gente estuda o livro de Apocalipse vendo de dentro para fora, a gente começa a compreender mais ainda, né? O Espírito da Verdade, ele nos leva a toda a verdade e nos faz lembrar de toda a verdade. Ele mora no nosso coração porque o Senhor enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para reinar sobre nós. Ele é a única coisa que nós precisamos. Lembra que eu falei que a meretriz, lá no capítulo 16, ela ia querer criar uma abóbora nos céus, ela ia querer dominar o mundo, ela começa a se prostituir e aí ela começa a fazer maldades dentro da igreja, dentro do povo de Jerusalém, e aí ela começa a querer, depois da maldade dela, depois dela se prostituir, ela começa a dominar o mundo. Lembra que eu falei isso? Ela começa a querer dominar todas as ruas, todas as cidades. E aí eu falei que no capítulo 23, mais pra frente, falava de novo sobre o juízo e sobre as abominações e prostituições de duas meretrizes. Essas duas meretrizes são irmãs e que o nome delas tem um peso, um significado espiritual. E aí o Senhor fala assim, que uma é Olá e a outra é Olibá. Uma significa seu próprio tabernáculo e a outra Olibá significa meu tabernáculo está nela. Quando Deus dá esses detalhes, o Senhor está revelando circunstâncias espirituais ou decisões espirituais do coração de que ia acontecer na vida dessas duas moças. Então, a profecia descreve as prostituições dela, como eu falei, e descreve o juízo que vem sobre elas por causa das maldades que elas cometem dentro de Jerusalém. E que é como se fosse uma alegoria para os tempos atuais e para o desfecho do julgamento que acontece, que está escrito no livro de Apocalipse. Como que a gente pode entender? Quando Deus fala que uma delas vai levar o copo da sua irmã, ou seja, que ela vai receber o copo da ira, ela vai receber a correção, ela vai receber a repreensão. E aí o Senhor repete isso também lá em Apocalipse, o Senhor repete isso também em outras profecias, falando que ele ia derramar o copo da ira dele na destruição da Babilônia. E aí, como que a gente pode entender a prostituição dessas duas menetrizes? O Senhor fala que elas descem ao Egito. Lá em Apocalipse 17, o Senhor vai falar de montes, que os montes estão ao redor dos montes de Israel.
dos montes de Israel. E quando o Senhor vai falar do mistério que ele disse ao coração dos profetas que nós iríamos entender claramente, a gente consegue entender o mistério da prostituta. O Senhor fala assim: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E viu uma mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o Senhor fala aqui da mulher. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.